Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wagner Gondim e hoje eu vim aqui falar rapidamente sobre o chamado PL da anistia. Está sendo discutido pela mídia brasileira e, sobretudo, com muito enfoque lá no Congresso Nacional. Afinal, o que pretende, qual que é o objetivo desse projeto de lei que hoje está sendo discutido lá na Câmara dos Deputados? O projeto em questão ele foi apresentado com o objetivo de perdoar os envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, mas também perdoar quaisquer pessoas que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional, desde o dia 30 de outubro de 2022 até a entrada em vigor da lei. Trata-se de um projeto amplo que visa conceder anistia tanto do ponto de vista criminal, mas também com relação a efeitos políticos decorrentes dos crimes em questão. É preciso também pontuar que essa anistia ela tem como objetivo alcançar principalmente aqueles que foram responsáveis financeira ou intelectualmente pela organização dos atos, o que já demonstra desde logo um nítido objetivo de evitar a condenação de líderes políticos partidários que aderiram ao ato. Mas o grande questionamento que se coloca é o seguinte: esse projeto de lei, ele é constitucional? Para poder responder essa pergunta, a gente precisa entender alguns outros pontos que são extremamente importantes. Primeiro, a gente tem que entender que a anistia é um ato de competência exclusiva do Congresso Nacional e que vai trazer como consequência o perdão, ou mais tecnicamente, é uma renúncia pelo Estado brasileiro de exercer o seu direito de punir e de responsabilizar criminalmente pessoas que cometeram crimes. A anistia, em si, como instrumento jurídico e também político, sempre esteve em sua história de criação e implementação muito ligada ao que nós chamamos de movimentos de transição, ou seja, a anistia ela se aplica no contexto de uma justiça de transição. Com isso eu quero dizer de momentos históricos em que, para se migrar pacificamente de um regime político a outro, a anistia, ou seja, o perdão, se apresenta como uma ferramenta de pacificação, especialmente para tentar evitar o derramamento de sangue. Foi o que aconteceu em tese em 89, em 79, quando da a aprovação da lei de anistia que foi aprovada no Brasil para perdoar os crimes ocorridos durante a ditadura militar. Ou seja, a anistia como ferramenta, ela tem uma razão de ser específica, ser aplicada em contextos excepcionais e que exijam algum tipo de pacificação político-social para se evitar as consequências de um regime de exceção. Só que, para além disso, a Constituição também traz algumas vedações sobre esse poder que é trazido para o Congresso Nacional. E a Constituição estabelece expressamente que não vai ser concedida anistia nos casos de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas e afins, de terrorismo e aqueles que são considerados como crimes hediondos. Vejam, não há expressamente uma vedação para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mas, na prática, isso significa então que o Congresso brasileiro pode anistiar como pretendido? O professor Lenny Streck publicou um artigo recente em que ele explicou de forma bastante didática esse problema. E para resumir, o professor Lenny Streck falou o seguinte: olha, o fato de não existir uma limitação expressa para a anistia não significa necessariamente que o Congresso pode fazê-lo. Isso porque a nossa Constituição, além das limitações expressas, ela também traz limitações implícitas que decorrem do próprio exercício do poder. E aí o professor Lênio dá um exemplo muito didático que é o seguinte: imaginem a seguinte situação. Existe uma lei num parque, ou seja, né, uma ideia de textualismo, que fala o seguinte: não é permitido o trânsito de cães no parque. E aí o professor Lênio fala que aqueles que defendem a lei de anistia vai dizer, bom, se a lei ela proíbe apenas cães, então ela não proíbe, por exemplo, ursos. Ou seja, os ursos são permitidos. E aí o professor Lênio fala, é capaz que esses textualistas digam, a lei ela só proíbe cães, mas ela também vai proibir, por exemplo, o cão do guia de pessoas cegas. Ou seja, essa é a ideia do chamado textualismo. As pessoas que se apegam ao texto expresso da Constituição, a apenas a figura, né, simbólica da Constituição, mas que não analisam os seus limites implícitos. Então, a ideia central é que a Constituição ela também veda de forma implícita a concessão de anistia em tempos de normalidade.
sobretudo para garantir a independência de poderes e a regularidade constitucional. A gente também precisa pensar que nós vivemos numa democracia, portanto, não existe aquele elemento sociopolítico da justiça excepcional de transição que autoriza uma anistia ampla, geral e restrita para qualquer situação. Ainda que a gente possa discutir se as penas que foram aplicadas, por exemplo, algumas pessoas condenadas, foram ou não proporcionais, o que registro exigiria de todos nós conhecermos as técnicas de dosimetria da pena, ou seja, direito penal na aplicação prática, a gente também precisa lembrar que essas pessoas foram condenadas após um devido processo legal. Então, isso é importante do ponto de vista jurídico. E sobre a proposta em si também, como eu apontei, existe um outro fator agravante, que é o objetivo da lei perdoar, além dos efeitos penais, que é tentar afastar eventual inelegibilidade de candidatos, de ex-mandatários e até mesmo de parlamentares que podem ser condenados. Ou seja, a lei quer criar uma espécie de salvo-conduto para aqueles que cometeram crimes contra o Estado Democrático de Direito e que querem viver livremente sem responder criminalmente por seus atos, mas, sobretudo, correndo as eleições. E aí, para a gente finalizar, a gente também precisa ponderar que, se o Congresso aprovar essa lei, o presidente da República pode vetar se ele considerar que ela é inconstitucional ou contrária ao interesse público. E isso está na Constituição, tá? A possibilidade do veto do presidente da República no controle do processo legislativo pelo Congresso Nacional. Mas o caso também pode chegar ao Supremo Tribunal Federal e também tem a prerrogativa de fazer um chamado controle de constitucionalidade se ele for provocado ou pelo presidente, ou pelo partido político, ou por qualquer outro legitimado. E se isso chegar no STF, já existem precedentes muito claros de que não cabe anistia, indulto ou graça em casos de crimes envolvendo o Estado Democrático de Direito, como se deu no caso do Daniel Silveira, por exemplo. Então a gente precisa aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, e é o que a gente sempre fala. No Brasil se morre de tudo, menos de tédio na política. É isso, até mais. Tchau, tchau.